Em uma cidade comum, onde os prédios se erguiam como sentinelas familiares, um grito rompeu a monotonia. Da janela de um desses edifícios corriqueiros, ecoavam discordâncias. Enquanto os ecos se dissipavam, algo incomum acontecia em um lugar menos palpável. A alma de um adormecido começava a se mover, como se guiada por uma força invisível, de volta ao seu corpo. O jovem adormecido, num despertar repentino, abriu os olhos. Seu corpo estava impregnado de suor, e sua respiração era ofegante. Segurando o rosto entre as mãos, ele se sentou na cama, tentando compreender o que acabará de acontecer. A constatação de que não estava morto o atingiu como um choque. Ele ponderou, olhando para suas mãos, e percebeu que a pele era idêntica à de uma década atrás. O eco de suas reflexões reverberou em sua mente. Este era o mesmo dormitório universitário de anos atrás, com suas beliches gastas, a janela pela qual a luz do sol filtrava-se todas as manhãs, e as mesas que testemunharam inúmeras noites de estudo. Levantando-se de um salto, ele mergulhou a mão sob o travesseiro e encontrou seu telefone, onde uma foto de uma jovem bela repousava na tela. O relógio digital indicava que já eram 16 horas. Decidiu então encarar sua própria imagem na câmera frontal do aparelho. O rosto refletido ali, sem cicatrizes, era o de alguém renascido. Lembranças de sua ascensão ao posto de Deus da guerra no 10º ano, em um reino de dragões, inundaram sua mente. Recordou-se da traição dos deuses do campo neutro durante uma festa celebratória, quando foram atacados pelo terrível imperador zumbi. Ferido gravemente naquela batalha futurística, ele se viu envelhecido e marcado por cicatrizes, deitado, enquanto uma silhueta feminina se aproximava. Reconheceu-a como a garota da foto, acompanhada do imperador zumbi, trazido por Yao Jingan. Jan, a mais bela da universidade, o escolhera. Antes do iminente julgamento, a família lhe incumbira a de se aproximar e, se possível, destruí-lo. A família Lai, um dos poderosos clãs do País dos Dragões, almejava expandir seus domínios e influência sobre aquela terra mística. Sua influência na Terra dos Dragões não podia ser subestimada. Ao custo de sua aparência, o jovem conseguiu sair de suas garras. Estando à beira da morte uma vez, um rosto limpo e bonito, sem cicatrizes, foi mutilado por um arranhão por todo o rosto, e mais nada restou dos velhos tempos. Pelos próximos 10 anos, o jovem se escondeu dos não-mercadores da família Lai. Voltando aos tempos atuais, vemos um jovem sentado em sua cama no dormitório e pensando na garota. Porque se ela não tivesse sido protegida pela família Li, ele teria sido capaz de se vingar dela, o jovem pensou alto com raiva. Mas então ele percebeu que agora ele renasceu no fim do mundo. Ainda não tinha vindo, e essa garota ainda não tinha se tornado sua namorada. E, portanto, ele poderia lidar com ela antecipadamente. Sentado na cama e pensando em nosso herói, ele se alegrou com tal coincidência. Enquanto ele estava se alegrando, uma mensagem de repente chegou ao seu telefone. E olhando para ele, ele viu que Yao Jingan, a mesma garota, tinha acabado de mandar uma mensagem. Que ela estava fazendo aulas com as crianças hoje e não poderia comemorar seu aniversário com ele. Então ela pediu desculpas a ele antecipadamente. O jovem, com raiva, não entendeu que aulas ela estava falando, porque parecia para ele que ela estava conduzindo aulas completamente não onde ela quis e ele sabia onde e com quem ele estava. Tão infeliz com a situação, que bateu na cama pensando em qual grande presente para o seu aniversário. Como ele pensava e os caras ainda podiam pegar tudo na câmera e dar a ele, então não haveria limite para a sua felicidade. Ele pensou que ele deveria ter fingido que o jovem não estava ofendido de forma alguma. Virando para Yao Jing, o jovem escreveu que não havia nada de errado com isso, desde que a garota estava ocupada. O jovem ofereceu-se para encontrá-la mais tarde em um depósito abandonado atrás do campo esportivo, e escreveu que estava entediado. Então a garota decidiu perguntar por que exatamente lá, dizendo que ela teria que sair antes das 6 horas, então ela tinha que fazer tudo mais rápido. O jovem respondeu que tinha uma surpresa para ela. O jovem se perguntou por que Liabo odiava tanto. Porque ele provavelmente nunca saberia. O jovem pensou que tudo era por causa de seu pai, que morreu tão cedo. Um jovem desejou com todo o seu coração que ele pudesse comemorar um aniversário com uma garota pela primeira vez. Como resultado, ele recebeu um vídeo vergonhoso com felicitações, porque eles zombaram dele. O jovem perdeu o melhor momento para melhorar, mas em sua nova vida, ele não vai deixar isso acontecer de novo. E seus abusadores pagarão por tudo. Falando sobre isso em seu quarto, o herói decidiu agir.
O pôr do sol estava queimando nos alunos que voltavam para casa, pensando por que o céu de repente ficou tão vermelho, porque até assustou alguém. Um jovem disse ao seu amigo que um especialista disse que tal fenômeno acontece apenas uma vez a cada 5.000 anos, portanto, ele pediu ao amigo para não se preocupar e admirar a beleza. Nosso herói, virando-se para o céu, pensou que este céu ensanguentado era um presságio do início do jogo do dia do juízo final às 7 horas da noite. O jogo do dia do juízo final mudará a realidade e o mundo inteiro se transformará em um enorme jogo. Enquanto todos estavam aproveitando este espetáculo, o herói percebeu que para muitos este pôr do sol seria o último, porque poucos serão capazes de sobreviver. O jovem estava indo para o local de encontro. Chegando ao local designado, o jovem abriu a porta e entrou na seção esportiva escura, onde uma garota o esperava sentada em uma cadeira, perguntando por que ele veio apenas agora e que tipo de surpresa ele tinha. A garota também pediu para ele falar mais rápido porque ela ainda tinha aulas. A garota estava sentada em uma cadeira e repreendendo o cara. E o mesmo estava sorrindo para ela e dizendo que ela não deveria se preocupar porque logo descobriria tudo. E o jovem tirou uma faca de sua manga e estava sentada diante do herói, que olhava expectante para o jovem, e ele informou que, se ele não lhe contasse o que estava acontecendo, ela iria cuidar de seus próprios assuntos. Nesse momento, o jovem de repente a agarrou pela garganta e o telefone da garota, que ela segurava anteriormente na mão, pulou para o lado e ela olhou assustada para o jovem e ela não entendia por que o cara a agarrou, dizendo que o jovem enlouqueceu e pediu a ela para soltar. Então o jovem olhou para ela e começou a nomear as datas: 16 de março de 478, 53,25674, 10,9841 no Hotel Imperador Kai. A garota não entendia que o jovem estava murmurando para si mesmo e pediu para soltá-la, mas o jovem continuou a repetir as datas em 29 de março de 478, 10,9841 no Hotel Imperador Kai. Então, a garota começou a se lembrar convulsivamente, mas não entendeu por que todas essas datas e nomes de hotéis lhe pareciam tão familiares. O jovem repetiu a nova data: 13 de abril, a Boate Fantasma, 4.999, 199,1. Ao colocar a garota em uma cadeira, ele viu em seu rosto que agora ela entendia que ele sabia de tudo. Então, a garota percebeu que esses eram os lugares onde ela e Liabo tinham ficado juntos. Olhando para seu namorado, que descobriu sobre tudo, ela correu para o jovem, agarrando suas mãos e dizendo que ela explicaria tudo. O cara, ainda a segurando pela garganta, estava sorrindo, perguntando como a garota queria explicar tudo para ele. Pegando seu telefone e segurando-o à distância, ele desbloqueou o telefone para assistir à correspondência deles. Na correspondência, a garota contou a alguém que foi nomeado pelo proprietário no telefone que ela não podia mais esperar e estava indo para ele. Então, o proprietário perguntou se a garota tinha contado a Lizoy. Se não, então não era interessante. A garota escreveu que tinha dito e que esse idiota acreditava que ela tinha ido ensinar aulas. Então, o proprietário perguntou se a garota tinha preparado um presente de aniversário para seu namorado e ela respondeu que sim, para que o proprietário não se preocupasse, porque tudo estava pronto. Depois disso, a garota decidiu lembrar ao proprietário para comprar para ela a bolsa que ela gostava. Depois de ler a correspondência, o jovem olhou silenciosamente para a tela e, em seguida, clicando na tela, a gravação continuou e ele parecia estar dublando este vídeo porque ele lembrava de cor tudo isso. A garota disse que desejava um feliz aniversário para o LY Show, que era um trapo. Então, o jovem continuou sua dublagem. A garota falou sobre fazê-lo pensar por si próprio. Porque a garota mais bonita da universidade iria namorar um cara sem importância como ele? O jovem era um ouro e não tinha nada a não ser um rosto bonito. A garota continuou a olhar para o cara com horror e não entendia como ele poderia descobrir. O jovem continuou que, se o Sr. Lai não precisasse dele, a garota não teria olhado para ele. Então, depois de ver o vídeo que ela estava gravando para o Sr. Lai, a garota não conseguia entender como o cara sabia todas essas palavras. O jovem continuou que, se não fosse por ele, o Sr. Lai não a teria escolhido e agora ela não estaria desfrutando de todo esse luxo, então agradeceu muito a ele. Naquele momento, Lin estava mostrando o rosto feliz de Yao em seu telefone. Afundando em uma cadeira, a garota sentou-se e reclamou uma completa falta de entendimento da situação.
Um jovem continuou a segurá-la pela garganta até agora e perguntou se ela provavelmente estava se perguntando como ele sabia de tudo isso. Então, o jovem desejou que a garota fosse para o inferno e pensasse sobre isso. Seu corpo caiu, piscando seu cabelo rosa, e o herói exalou pesadamente e se ajoelhou, percebendo que esses eram seus 10 anos em uma vida anterior. E percebendo isso, ele começou a chorar, então se acalmou e começou a sorrir, percebendo que finalmente tinha feito isso, mas não era o suficiente depois de tudo que passou por esses 10 anos em sua vida anterior. Se acalmando, o jovem pensou se também havia Liabo e sua família que estavam se escondendo em sua propriedade. Então o computador o distraiu de suas emoções, parabenizando o proprietário por seu renascimento. O sistema treinador do jogo do dia do juízo final foi ativado. Olhando para seu telefone, o jovem leu que o dia do juízo final viria às 19 horas e agora eram apenas 6 horas. Além disso, Lin nunca tinha ouvido falar do sistema treinador antes. Então, o computador relatou que esse sistema fornece dados sobre o jogo do dia do juízo final e também traz ao dono do sistema a melhor experiência de jogo. O jovem percebeu que estava no mundo do computador onde a familiaridade com o sistema foi concluída, então ele precisava obter sua primeira recompensa de jogo. Olhando para suas mãos, o jovem não entendia o que ele deveria conseguir aqui, mas então ele viu o ícone do sistema de download onde estava escrito que a recompensa estava sendo baixada. A tela que apareceu mostrou uma inscrição onde o jovem foi parabenizado por receber a primeira recompensa, uma explosão absoluta ao matar qualquer zumbi. O benefício de objetos explodindo aumenta de 1% para 100% ao matar um zumbi. Você precisa detonar um item e os benefícios serão maiores no mundo do dia do juízo final. 1% é sintetizado quando um objeto explode matando um grande número de monstros, é igual a uma baixa probabilidade de sobrevivência. Olhando para tudo isso, o jovem percebeu que sua própria experiência não podia se comparar com todos esses números e não era muito convincente se realmente era possível confiar neste sistema. E então uma tela com informações apareceu na frente dele, mostrando que este era o sistema treinador do jogo do dia do juízo final. Então havia o nome do herói, um nível que poderia ativar um elemento do sistema a cada 10º nível. O nível do jovem era 0 super treinador, uma explosão absoluta ao matar qualquer zumbi. O benefício de objetos explodindo aumenta de 1% a 100%, enquanto o herói não tinha nenhuma tarefa e também não havia um treinador regular. Esta era toda a informação que o jovem leu, considerando que era muito legal que agora ele tivesse todas as informações que precisava e poderia rastreá-las neste sistema. Olhando para o sistema na sua frente, ele viu que a cada aumento de 10 níveis, o anfitrião recebe um novo super treinador. Ao completar tarefas do sistema, o anfitrião recebe um treinador regular, armas, itens e outras recompensas. O sistema disse então alegre. O cara pensou que com este sistema ele seria capaz de derrubar a família Lee. Mas então o jovem pensou que a família Lee era uma das 3 principais famílias do País do Dragão e sua força não podia ser subestimada. Esta família tinha não apenas um grande número de guerreiros bem treinados, mas também técnicas secretas de endurecimento do corpo. Então, depois do dia do juízo final, eles foram capazes de extrair muitos benefícios e fortalecer seu poder. Mas o jovem de pé no corredor escuro raciocinou que ele não podia adivinhar por que Liabo o odiava, talvez fosse por causa de seu pai morto. Provavelmente, o jovem só seria capaz de descobrir a verdade se ele entrasse na família deles. O jovem planejou matar Liabo e então se esconder e gradualmente fortalecer sua força, mas como ele agora tem um sistema, ele será capaz de se tornar mais forte muito mais rápido e depois destruir a família Lai usando um capuz. O herói se dirigiu ao pôr do sol carmesim, deixando o corredor. O jovem disse que já estava a caminho do clã Lai. O corpo da garota com quem ele lidara foi deixado deitado no corredor. O pôr do sol carmesim brilhava e as pessoas caminhando pelas ruas, alegrando-se em seu dia, olhavam como tudo parecia bonito. Em todos os lugares, havia casais que estavam aproveitando suas vidas e como eles estavam apaixonados. Queriam ir a algum lugar ou tirar uma foto bonita. O herói, passando por eles, pensou que agora eles estavam aproveitando o amor, mas muito em breve eles começariam a se matar. Um jovem veio ao Hotel do Amor, cumprimentou o gerente.
Ele pediu um quarto com pagamento por hora e também pediu para trazer 3 garrafas de água e 5 pãezinhos. Privadamente, o jovem pensou que se este sistema se revelar não confiável, é melhor se preparar e estocar comida. Gerente, lendo revistas, não prestou atenção ao jovem de jeito nenhum, mas sem se virar, ele disse que um quarto para um custava 40 por hora. Os pãezinhos custam 13 e a água também. Limpando a garganta, o cara segurou os folhetos na mão e pediu o número 3 da garota deitada em seu quarto. O herói observou o que estava acontecendo em seu telefone. Depois de 5 minutos, deveria ser 19 horas da noite. A última vez que a garota que ele ligou se tornou a principal chefe de zumbis na área e a última vez que o herói pegou uma adaga e começou a se defender da garota com horror, olhando para o que estava acontecendo com ela. Depois que ela se transformou em um zumbi, ele a matou bem neste quarto. Olhando para o telefone, ele pensou que desta vez ele seria capaz de fazer tudo mais rápido, entender tudo e obter uma recompensa e ao mesmo tempo verificou o sistema que ele agora tinha. Então, eles bateram na porta e disseram que a garota do quarto 3 tinha chegado. Então, o cara pediu para entrar porque a porta estava aberta. A beleza que apareceu entrou e disse que o cara era muito bonito e que ela teve sorte. Subindo na cama do jovem, ela perguntou por que ele ainda não estava pronto para a chegada dela. O herói apenas a olhou sem responder. Então, a garota começou a se preparar porque depois do jovem ela tinha outro cliente. O cara pediu para a garota ir para o chuveiro porque pensou consigo mesmo que ela cheirava a zumbis. Antes do começo do fim do mundo, há sinais pelos quais você pode entender quem vai se transformar. Depois de esperar um pouco, o jovem pegou uma faca da sua bolsa e decidiu ir para o chuveiro, onde a garota já estava tomando banho. Quando ela ouviu passos, ela disse que sabia que o jovem ia querer brincar, então ela já estava esperando e pediu para entrar rapidamente, desligando a água. De repente, o corpo da garota começou a se separar, lembrando uma doença, e ela começou a se transformar em um zumbi enquanto gritava terrivelmente, e quando ela saiu da banheira, nosso herói já estava esperando por ela. Então, a garota se transformou em um terrível zumbi, como o cara pensou, dirigindo-se a ele. Ela queria atacá-lo, mas o jovem estava pronto e, portanto, puxou sua faca e matou o zumbi, que morreu imediatamente, exalando que ele tinha lidado com o primeiro zumbi. O herói encontrou-se no painel do sistema, que relatou que o cara entrou no jogo do dia do juízo final. Um computador escreveu para ele que o jogo já havia começado e parar era impossível e todos os jogadores tinham que se desenvolver por conta própria. O sistema mostrou que os zumbis neste mundo têm audição aguçada, mas com visão fraca, eles só podem perceber objetos em movimento. Na frente do cara, havia um resumo completo de informações sobre zumbis, bem como eles se pareciam. O sistema também relatou que o dia do juízo final já havia chegado. 80% das pessoas deste mundo se transformaram em zumbis, os 20% restantes tiveram sorte. O computador pediu para ele aproveitar o processo do jogo. É claro, o objetivo principal é sobreviver, porque se o herói morrer, ele não poderá continuar o jogo. Para que o processo do jogo seja mais bem-sucedido, era necessário se familiarizar com as regras. Havia regras para a sobrevivência na frente do jovem. A primeira regra era que ao matar pessoas e animais que se transformaram em zumbis, o jogador aumentava seu nível e também recebia novos elementos da experiência do jogo e do nível, que estavam intimamente relacionados. Depois vinham reputação, moedas, um lugar para estoques, características básicas, talentos e atributos. A segunda regra era que ao matar pessoas e animais que se transformaram em zumbis, o jogador recebia equipamentos, itens e recursos materiais. Na frente dele havia uma escala de níveis e equipamentos no jogo. Primeiro, bronze, depois prata, seguido de ouro, depois diamante. Depois de diamante, havia níveis épicos, lendários e míticos. O computador também perguntou ao jovem se ele ainda não estava com medo até agora. Quanto aos níveis mais altos, o herói ainda não precisava dessa informação. O sistema acreditava que o jovem estava em silêncio e ouvia todas as regras que apareciam na frente dele. O computador já havia relatado ainda mais que as oportunidades estavam escondidas em todos os lugares deste mundo e o jovem deveria prestar atenção especial à sua busca. As tecnologias modernas neste mundo agora eram inúteis, incluindo os meios de comunicação.
Foi mostrado na tela do computador que os meios celulares agora estavam indisponíveis, incluindo a comunicação telefônica e qualquer outra. Todas as tecnologias de comunicação criam interferência e, portanto, não vale a pena tentar usá-las. Mas ainda assim, o telefone poderia ser usado para ler livros e jogar jogos. O sistema também relatou como as pessoas se transformavam em zumbis. Era possível se transformar em um zumbi apenas através de uma mordida ou ferida, então você não precisava ter medo da contagiosidade do sangue do zumbi. Se, digamos, o herói o matasse e o sangue caísse sobre ele, então ele não se transformaria. A noite aumenta as características básicas dos zumbis. Era melhor se esconder neste momento. Os zumbis eram capazes de evoluir ao longo do tempo, então você tinha que tentar acompanhá-los. Ainda havia muito que o sistema de treinamento poderia dizer a ele no jogo como um todo, mas não valia a pena fazer isso agora, porque o sistema queria ver quem poderia sobreviver nos próximos 7 dias. Agora os zumbis estavam muito fracos e, portanto, era necessário matar o máximo possível. E o jogo disse que o jovem não poderia reclamar que não tinha sido avisado. Era necessário lembrar que nada é impossível no jogo do dia do juízo final. A última coisa que o computador queria para o nosso herói era um jogo agradável. O jovem ficou em pé e olhou atentamente para as telas e ouviu tudo isso com um rosto impassível. Ele segurava em suas mãos uma faca com a qual havia acabado de matar o primeiro zumbi, que havia sido um homem recentemente. Depois de todas as regras e explicações, o jogo pediu a ele para inserir o nome do jogador. Pensando em si mesmo, o jovem decidiu pegar um nome diferente e começar seu caminho da vingança. O caminho prepararia para pagar por todos aqueles que o ofenderam no passado, e ao entrar no nome YSU, o herói decidiu continuar este dia. O jogo parabenizou o jogador YSU por matar com sucesso os zumbis e disse que ele ganhou um ponto de experiência e uma moeda e passou para o segundo nível. O jogo parabenizou o jovem por se tornar o primeiro jogador a matar zumbis e alcançar o melhor resultado neste planeta, a primeira gota de sangue. Esta informação estará disponível para todos os jogadores. Jiai, esse era o nome do jogador de Lin, agora estava feliz, pois finalmente alcançou um resultado que seria publicado. Toda a sua vida passada ele lutou e até se tornou um deus da guerra, mas nunca foi recompensado assim, então o jovem se alegrou. O sistema mostrou que um anúncio geral havia aparecido informando a todos que estava parabenizando o jogador Yai por matar o primeiro zumbi. O jovem se tornou o primeiro a alcançar o melhor resultado no planeta, a primeira gota de sangue. O sistema também aconselhou a todos a tomar um exemplo do jogador Yai. Neste momento, os zumbis começaram a andar pelas ruas e todas as pessoas tentaram se esconder, fugindo deles. Uma garota chamada Jiao, sentada na biblioteca, estava indignada que ela nem tinha terminado de conceber as instruções e alguém já tinha sido capaz de matar um zumbi. Isso a chocou e a surpreendeu ao mesmo tempo. Outro jogador chamado Gaujie, de pé com um bastão, estava completamente encharcado de sangue e diante dele jazia um zumbi que ele acabará de matar. O jovem ficou surpreso com quem conseguiu passar na frente dele e ele estava muito interessado em olhar para essa pessoa. Nosso herói decidiu sentar e um resumo de informações apareceu na frente dele sobre si mesmo. O jogador Yai, que tinha um nível 2 de reputação, 1000 moedas, 1000 pontos de experiência. Também relatou suas características básicas. A força era 11, a energia era 15, a qualidade do corpo era 10 e a velocidade era 13. Também foram indicados os talentos no resumo. O talento de nível épico Profunda Estudo, dizendo que o jovem conhecia muitas técnicas de combate e também podia aplicar habilidades básicas. Havia 4 atributos. A força afetava a força física e o poder de ataque. A energia afetava a capacidade de liberar habilidades, recarregar e frequência de uso. A qualidade do corpo afetava a capacidade de sobreviver e se defender, e a velocidade afetava a reação e a velocidade. Tudo isso também foi relatado no resumo, que podia ser solicitado ao sistema a qualquer momento para ver o que foi adicionado e o que foi retirado. Olhando para a tela, o herói sorriu e pensou que a energia e a velocidade eram bastante boas e também havia um talento de nível épico. Na vida anterior, o jovem não teria alcançado isso em 10 anos,
como ele acreditava. O herói também recebeu pontos de reputação e moedas por alguns tipos de equipamento. A reputação era apenas necessária, frequentemente havia descontos na loja. A última gota de sangue era o apelido do nosso herói agora, e ele sentou pensando no que havia aprendido, e o mais importante é o título. Agora, quando ele mata todos os dias, o poder da derrota aumentará em 100%. Também lhe deram 4 pontos de atributo de graça. Isso aumentará a força da derrota muitas vezes mais. Ao entrar na sala, ele viu que havia algum tipo de pingente de meditação na frente do zumbi. Era um equipamento de nível básico. Ao usar este equipamento, a energia aumentará em 1 ponto e a taxa de recuperação de energia aumentará em 10%. Regozijando-se com isso, o jovem pensou que era muito legal e realmente aquela recompensa de 100% de trabalho de explosão. Ele ganhou imediatamente as medalhas de bronze. Então, o sistema apareceu dizendo que o jovem deveria usar o sistema de treinamento com sabedoria e não esquecer a existência do sistema ao mesmo tempo. O jovem, coçando a cabeça e sorrindo timidamente, decidiu pegar seu pingente. Depois disso, ele disse que entendeu tudo. Se ele tivesse uma chance dessas, como poderia não aproveitar? À noite, o poder dos zumbis aumenta, e era necessário se esconder até ser 8 horas da noite. E antes disso, o herói decidiu que poderia matar ainda mais zumbis, então Yai começaria com outros quartos neste hotel. Levantando-se do chão e se espreguiçando bocejando, o jovem, tirando a faca, decidiu dar uma volta pelo hotel, mas então algo chamou sua atenção, e ele se virou depois de sair do quarto. O herói foi dar uma volta pelo hotel, abrindo caminho pelo corredor. O herói estava cuidadoso e andava com cuidado segurando uma faca em suas mãos. Havia um quarto na frente dele de onde vinham sons estranhos, e ele puxou a maçaneta da porta. Após o que abriu a porta com o pé, ele viu que um zumbi estava em pé na frente dele. Após se transformarem em zumbis, as pessoas retinham algumas das características que tinham durante a vida. Este zumbi parecia ter feito muito trabalho físico. Depois de ver um zumbi muito musculoso, informações apareceram na frente do jovem de que era um zumbi comum, e seu nível era igual a 1. As características básicas eram força igual a 12, e energia igual a 5. A qualidade do corpo era 13, e a velocidade era 9. O jovem pensou que mesmo que este zumbi tivesse características algumas pontos mais altas que outros zumbis, ele decidiu que lidaria com isso facilmente. Ficando na frente dele e provocando o zumbi, o nosso herói correu em direção a ele, e o jovem começou a esquivar-se de seus ataques. Embora o zumbi fosse de primeiro nível, ele era forte o suficiente. Ao golpear o zumbi, o jovem pensou que tinha vencido, mas ele ainda tentou atacá-lo. Mas após uma tentativa mal-sucedida, nosso herói derrotou o zumbi. O sistema mostrou que o zumbi estava morto e parabenizou o jovem por matar o zumbi e ganhar um ponto de experiência e uma moeda. O jovem pensou que desta vez ele não se saiu muito bem, porque não conseguiu matar um zumbi com um único golpe. O corpo caído na frente dele o deixou chateado. O zumbi estava deitado no chão, e uma recompensa apareceu ao lado deste zumbi, o que deu um recurso material. Ao ver isso, o jovem começou a ler o resumo que encontrara. Era um bife filé. Era um bife de carne cozida de acordo com uma receita especial de Donglan County com a adição de molho de soja preparado especialmente. Seria um ótimo jantar. Método de uso: após a ativação, o bife aparecerá nas mãos do herói em uma temperatura ótima. O jovem viu que o cartão dizia recursos materiais e agora era muito valioso, mas quando a loja abrisse, custaria apenas 100 moedas, então não era nada de especial. Mas para começar, o jovem decidiu que funcionaria, e abriu o sistema que mostrava as células que eram chamadas de mochila. O jovem colocou um bife em sua mochila virtual e foi em frente. Havia uma bolsa no corredor, e o jovem decidiu fuçar nela. Na bolsa, ele viu uma foto onde um pai feliz segurava sua filha, e tirando um martelo, o herói percebeu que este homem costumava ser um reparador, porque havia ferramentas nesta bolsa, e uma insígnia de criança estava colada na ferramenta. O herói decidiu verificar todos os quartos, mas não havia ninguém neles, e então ele ouviu sons no quarto ao lado. Havia alguém no quarto 206, e quebrando a fechadura, o herói irrompeu no quarto dizendo para abrir, mas tal vista apareceu aos seus olhos que o herói não esperava que fosse possível. Olhando para isso com leve perplexidade e surpresa, ele até congelou em sua pose. Quando entrou no quarto, viu que 2 zumbis estavam na cama e percebeu que havia esquecido que estava num hotel do amor e não num hotel AR.
Entrando, o jovem percebeu que embora as pessoas se transformassem em zumbis, elas não esqueciam como fazer isso. Então, o zumbi, enfurecido ao ver que o jovem os havia perturbado novamente, voou diretamente para ele e começou a atacar o jovem. Então nosso herói brincou que realmente atrapalhou esses dois zumbis. Olhando para o homem que estava na sua frente, o herói percebeu que as características deste zumbi eram 2 pontos menores que as do trabalhador que ele havia matado anteriormente. O zumbi estava muito furioso e tentou atacar nosso herói, mas ele atacou o zumbi em resposta e conseguiu derrotá-lo com 2 golpes, e então a garota que correu por trás atacando o nosso herói. O computador relatou que o jovem matou 2 zumbis e recebeu 2 pontos de experiência e 2 moedas. Então, 2 caixas apareceram na frente dele, e o rapaz encantado percebeu que era uma recompensa dupla. Parece que o sistema estava dizendo a verdade sobre a explosão de 100% na vida anterior. Depois de matar 100 zumbis, ele só poderia conseguir meia garrafa de água, mas nesta vida ele teve uma sorte incomparável. E ele se alegrou por ter tido tanta sorte. O jovem abriu essas caixas, e o sistema parabenizou o herói porque ele recebeu o olho do pesquisador em cópia dupla. Era uma ferramenta de nível bronze descartável que ajudava a explorar a situação dentro de um raio de 10 metros. Uma vez foi o suficiente para 10 horas. O herói decidiu usar essa habilidade. Sentando-se no corredor, ele ouviu alguém gritando e reclamando que alguém estava fazendo barulho lá em cima, dizendo que agora iria punir esse vilão. E então um homem estava subindo as escadas. Quando viu o jovem, ficou muito bravo porque ele estava fazendo barulho. Se aproximando do jovem, o homem pediu para ele se ajoelhar e pedir perdão. Ou ele o expulsaria daqui, e tentou bater no jovem, mas ele não se importou e apenas esquivou-se de seus ataques fracos, segurando uma faca atrás das costas. O homem estava muito insatisfeito por o jovem ter esquivado de seus ataques e tentou se esconder dele, dizendo que o encontraria e lidaria com ele. Então o herói ficou de pé bem acima dele e disse ao homem que agora era muito difícil matá-lo, então seria melhor para ele esperar 1 hora até que o zumbi o mordesse. Depois disso, o jovem o mataria, mas infelizmente imediatamente o jovem pensou que seria capaz de matar muitos mais zumbis, então não queria perder tempo com o homem e decidiu matá-lo antecipadamente, dizendo que no mundo após o fim do mundo, quem sobrevivesse ao golpe era mais forte, mas é uma pena que não era sobre esse homem. Batendo na porta ao lado, o herói disse que veio para limpar o esgoto, então novamente em outra porta e disse que veio consertar a cama, e batendo na próxima porta, ele disse que era uma entrega de comida, mas ninguém lhe respondeu de todas essas portas. Então, passando por outro quarto, ele ouviu alguns sons e pensou que era de um zumbi. Abrindo a porta, o herói viu um zumbi parado bem na frente dele. Era um homem em roupas rasgadas que começou a atacar nosso herói diretamente, mas o jovem esquivou-se, embora esse cara grande fosse muito rápido atacando-o. Começou a lidar com os zumbis, tirando a vida deles com apenas um golpe. Por matar este zumbi, ele tinha direito a um troféu, um ventilador e vodka, e o jovem estava feliz, dizendo que este cara grande o ajudou perfeitamente, segurando seus troféus em suas mãos. Depois de procurar por todo o quarto e não ver ninguém nele, o herói decidiu que passaria a noite ali mesmo e, largando suas coisas, decidiu ver o que havia de novo no sistema. O sistema também informou ao respeitado jogador Yaai que ele tinha 6 pontos de experiência restantes antes de passar para o nível 3. Olhando para o celular, o jovem estava muito animado e surpreso porque viu que logo seriam 20 horas. Descendo as escadas, o herói pensou que tinha que matar 6 zumbis em 20 minutos para chegar ao 3º nível, e correndo para o lado, viu que não havia ninguém na recepção, embora estivesse escrito que a garota número 3 servia a qualquer momento, a pedido do cliente. Então, prestando atenção no número 3, o herói percebeu que matou 2 e se só havia 3 deles, então sobrou mais um. Pegando um martelo, o herói decidiu bater na mesa de acordo com as configurações do jogo. Os zumbis saíram para o som. Então, a cortina próxima se sacudiu, e entrando nela, o herói viu um quarto, e então viu uma caixa na parede de onde vinham sons. Empurrando essa caixa para longe, pensou que este zumbi tinha subido longe demais.
Então, olhando para baixo, viu como um zumbi estava rastejando para cima e outro estava rastejando atrás dele, mas então eles caíram. E isso foi muito engraçado para o herói, então decidiu entrar no lugar onde os zumbis estavam lutando e lutar com eles também. O sistema apareceu, dizendo que o jovem matou 2 zumbis e recebeu 2 pontos de experiência, e para passar para o terceiro nível, ele precisava de mais 4 pontos. Olhando para sua faca, o herói pensou que ela já estava cega, e era difícil para eles matar zumbis, então esperava que o jogo lhe desse algum tipo de arma como recompensa. Então, alguma luz apareceu ao lado dele, e o herói não ficou feliz com isso. O jovem pensou que a luz com a qual inicialmente estava insatisfeito e se afastou do perigo, mas então viu a espada de Tang aparecer na frente dele, e pensando que os pensamentos eram materiais, o herói ficou muito feliz ao tirar sua espada. O jovem pensou que hoje teria mais do que apenas bife para o jantar. O sistema relatou sobre 2 manos cheirosas, que não tinham propriedades especiais. A espada de Tang era uma arma de nível bronze desenvolvida durante a Era Tang na Terra dos Dragões. O comprimento da espada era de 70 centímetros, de alta resistência e capaz de perfurar armaduras. Tirando a espada da bainha, o herói ficou muito feliz por ter recebido esta arma. As características eram Força +1, habilidade de enfraquecer a defesa do inimigo em 10%, e após o fim da batalha, gradualmente restaurava a espada. A região de armas era usada nas guerras Tang do País dos Dragões. O jovem pensou que na verdade essa arma poderia ser comprada mais tarde, mas agora era muito útil para ele, e adicionou a arma à sua mochila virtual. Olhando para o telefone, viu que faltavam 10 minutos, e por isso decidiu sair do lugar onde tinha matado os zumbis anteriormente. Saindo, o herói ficou parado e esperou que os zumbis se aproximassem dele, então 4 zumbis saíram para encontrá-lo de uma vez, que era exatamente o que ele precisava para completar sua missão. Quando viram o cara, imediatamente correram para ele, e não couberam no corredor, então todos caíram bem na frente dele. O herói, vendo essa cena, pensou que tinha superestimado as habilidades mentais dos zumbis do primeiro dia. No primeiro dia do jogo, o jovem estava sentado em um quarto e pensou que sua vida tinha acabado, e no segundo dia os zumbis já tinham passado para o segundo nível, e o herói perdeu esse tempo porque estava bebendo. O jovem decidiu que não cometeria mais o mesmo erro que da última vez, então tirou a bola e decidiu lidar com os zumbis que estavam vindo diretamente para ele. Os zumbis cercaram o jovem, e então ele decidiu lidar com eles ao mesmo tempo. Tirando sua espada, começou a atacá-los, e derrotando todos os 4 de uma vez, certificando-se de que todos estavam mortos. Olhando para a espada, o herói pensou que esta espada tinha uma excelente qualidade, portanto, decidiu removê-la e ver o que o sistema lhe diria. O sistema também informou ao herói que o parabenizava por matar 4 zumbis e ganhar 4 pontos de experiência e 4 moedas, então ele passou para o terceiro nível e ganhou 1 ponto livre para as características. Para avançar para o 4º nível, ele precisava marcar mais 30 pontos. Suspirando e esfregando a testa, o herói pensou que era sorte que ele conseguiu passar para um novo nível. Então ouviu um som, havia outro zumbi na frente dele. Olhando para a zumbi garota, o herói ficou encantado porque este zumbi tinha alguma inteligência e até veio até ele sozinho. Então, pegando sua espada, o jovem atacou o zumbi novamente e o matou ao mesmo tempo. Ficando até preocupado que fosse um zumbi incomum, ele foi imediatamente capaz de derrotá-lo, e uma habilidade apareceu ao lado do zumbi. O herói ficou feliz, havia um livro de habilidades na frente dele. Olhando para o telefone, viu que a tela mostrava 8 horas da noite, e de repente havia perigo na frente dele. O herói conseguiu pular para trás a tempo. Olhando para a frente, era um zumbi. O computador relatou que as características dos zumbis eram do primeiro nível. Características básicas: força 15, energia 10, qualidade do corpo 16 e velocidade era 15. À noite, o computador explicou que os zumbis recebem mais buffos diferentes, as características do corpo aumentam e se torna mais difícil derrotar os zumbis, e pediu aos jogadores para procurarem o momento certo. Um zumbi enorme apareceu na frente do jovem, que era muito forte, seus olhos estavam queimando vermelhos, e seu corpo era muito forte.
Ele ficou em frente ao jovem, e o herói, defendendo a bola, pensou que a força deste zumbi tinha aumentado ao máximo em apenas 1 minuto, e ele tinha que lidar com ele dentro do próximo minuto. Então, o herói decidiu atacar os zumbis primeiro, apontou sua espada para ele, que tentou cortar sua cabeça, mas percebeu que não tinha força suficiente e nem mesmo podia ferir este zumbi adequadamente, apenas o enfureceu. Então, pulando para longe dele, o herói tirou seu martelo e decidiu atacá-lo com o martelo, lançando o martelo diretamente na cabeça deste zumbi. O martelo não o matou, e então o herói decidiu usar sua última arma que lhe restava, era uma faca. Então, puxando sua espada, ele decidiu atacá-lo novamente com esta bola. O jovem tirou a espada de seu corpo e decidiu atacar o zumbi, mas o zumbi era muito forte e muito zangado pelo que os heróis estavam fazendo com ele, então ele partiu direto para ele por trás, o que o jovem não esperava. O zumbi começa a atacar nosso herói, e ele começa a atacá-lo em resposta com sua espada, derrotando o zumbi. O jovem olha para todos os zumbis derrotados que estavam diante dele, pensando nas características que já atingiram o pico. Se não fosse sua experiência, a vantagem era que ele teve tempo para se preparar. Caso contrário, o jovem sabia que teria perdido. Enquanto todos os corpos estavam deitados no chão, artefatos apareceram ao lado deles. Já era 8 horas da noite, e as características de todos os zumbis lá fora aumentaram pelo menos 50. Nosso herói pensou em juntar os corpos em um só lugar. Ele lutou com o último zumbi por muito tempo. Se não tivesse conseguido terminar tudo, poderia ter atraído outros aqui, e colocando todos juntos, o herói decidiu olhar para o computador e ver o que ele lhe dizia. O sistema disse ao jovem que ele usou o olho do pesquisador. Se uma pessoa ou um zumbi se aproximasse dele, a barreira de proteção do olho do pesquisador imediatamente ficaria vermelha. O jovem receberia um aviso e seria capaz de determinar com precisão a localização do inimigo neste momento. O herói posicionou seu olho diretamente no chão depois disso. Exalando, o jovem decidiu descansar um pouco e ir para o chuveiro. Depois de sair do chuveiro aliviado e refrescado, nosso herói decidiu olhar para o que estava na frente dele. Havia várias caixas na mesa ao lado dele, e ele viu que havia mais 2 olhos do pesquisador, um pato peng, água mineral e um anel Twiligit. Em sua vida anterior, ele teve que gastar muito para comprar tudo isso. Agora o jovem conseguiu isso assim, e o herói não conseguia entender, mas ele estava muito feliz. Olhando para o anel, ele percebeu que era uma coisa legal. Isso deixou o jovem muito feliz. O computador relatou que o anel Twiligit era um equipamento de nível bronze que era ótimo para disfarçar ao entardecer. A velocidade era mais 1, mas depois do crepúsculo, reduzia a sensação de presença em 30%. O jovem decidiu colocar o anel e ver o que aconteceria. Então, um livro de habilidades apareceu na frente dele, que voou diretamente no rosto do jovem. O herói queria assistir, e o sistema informou ao respeitado jogador Yang que o parabenizava por receber o livro de habilidades, e agora ele poderia usar um número ilimitado de habilidades deste livro durante o jogo. O jovem, é claro, pensou que o número de habilidades era ilimitado porque o coeficiente de explosão deste item também era ilimitado. Jogadores comuns de 10 minutos e nível 80 só podem receber habilidades especiais 3 vezes. Por exemplo, um jogador de nível 80 tinha apenas 3 listas de habilidades e isso era tudo. O jovem viu os infelizes que conseguiram apenas 3 habilidades no final, e então essas habilidades não se encaixavam neles. Sobre o jovem de quem falamos anteriormente, muitos jogadores nos níveis 60 a 70 tinham apenas as habilidades adquiridas por sua nova profissão. A pessoa que conseguiu obter mais habilidades recebeu o apelido de Deus das Habilidades. No total, essa pessoa conseguiu recrutar 25 espécies em sua vida anterior. O herói possuía quase 10 tipos de habilidades, o que já excedia 99% dos jogadores. Depois de olhar o livro de habilidades, o herói estendeu a mão para ele, rezando para Buda, Jesus e o soberano de Jade juntos para que cuidassem dele ao abrir este livro, pensando que deixasse ele obter as melhores habilidades para que ele pudesse começar esta vida com sucesso. O herói decidiu abrir as páginas deste livro, e assim que abriu as páginas douradas do livro de habilidades, deparou-se com um ataque giratório. O ataque giratório é uma habilidade de guerra. 120% de derrotas são alcançadas ao lançar uma arma, e depois de atingir a distância mais distante ou o corpo, a arma do inimigo retorna. A distância de voo da arma até o alvo e de volta é a mesma.
Se a arma atingir o inimigo durante o voo de retorno, o percentual de dano é 80%. Se a arma encontrar obstáculos, não retorna. O jovem, loucamente feliz e olhando para o livro, pensou que esta era uma habilidade muito rara. Essa habilidade permite que você retorne armas e até aumenta o percentual de derrota do inimigo. No entanto, o tempo de recuperação da habilidade é bastante longo. Quando o herói aumenta seu nível de energia, ele será capaz de reduzir esse tempo, e então ele estará no topo. Sentado em seu quarto, ele estava insanamente feliz porque conseguiu naquele dia. O sistema perguntou se o jovem queria aprender a habilidade Ataque de Conversão, e o herói apertou o botão sim. Pegando sua espada, ele decidiu tentar essa habilidade, mas de repente percebeu que estava insanamente faminto e decidiu que precisava comer primeiro. Ele foi para sua mochila virtual e escolheu a comida que tinha lá. Havia um frango, ovos, sanitzel, álcool e um hambúrguer na mesa na frente do jovem. Pensando em como tudo isso era delicioso, nos restaurantes 5 estrelas, o herói começou a comer. Depois de comer, ele recolheu todo o lixo e decidiu que precisava descansar um pouco. Olhando para a lua que estava na frente dele, o herói pensou que se quisesse vingança, não poderia mais seguir o enredo do jogo como em sua vida anterior, senão pisaria no mesmo ancinho. Escolhendo uma caneta de sua loja com o papel, ele decidiu escrever uma carta. No papel estava escrito Guerreiro Mago, e ele começou a falar sobre o guerreiro. Guerreiro, à medida que você sobe de nível, sua força e qualidades do corpo também aumentam 1 ponto. 2 pontos são adicionados a quaisquer características que você escolher. Ao escolher o caminho da defesa, a qualidade do corpo aumenta. Ao escolher o caminho do guerreiro, você precisa aumentar sua força. Ao escolher um assassino, você precisa aumentar sua velocidade. Ao escolher uma flecha, você precisa aumentar a probabilidade de atingir o alvo. Especialistas em guerreiros podem notar mudanças na energia e velocidade. O mais importante é seguir suas verdadeiras habilidades. Mago, à medida que você sobe de nível, 1 ponto é adicionado à energia e velocidade, e 2 pontos são adicionados às estatísticas à vontade. A maioria dos jogadores aumenta principalmente a energia. Se for necessário melhorar a qualidade do corpo ou a força, então você pode se tornar um guerreiro mago. Apenas 1% dos jogadores pertencem à especialidade secreta. A probabilidade de ativar uma especialidade secreta de primeira classe era muito baixa. Aqui, o jovem escreveu uma palavra, o fantasma, em seu papel, pensando que se ele tivesse sucesso em sua vida anterior, então teria sucesso nesta. A especialidade secreta, ao contrário das especialidades comuns, ocupa apenas 1% dos jogadores que receberam uma especialidade secreta de primeira classe, eram ainda menos. Depois de atingir o 10º nível, o jogador pode ativar a experiência no sistema e escolher um cenário adequado para si mesmo. Embora as tarefas para a especialidade secreta fossem extremamente perigosas, a recompensa também era ótima. Anteriormente, o jovem escreveu sobre um fantasma. Fantasma era uma especialidade secreta, o nível mais alto da especialidade de assassino, que aumenta a velocidade ao máximo e também dá uma enorme porcentagem de derrota do inimigo. Antes de mudar a especialidade, à medida que o nível aumenta, a velocidade e a força aumentam 2 pontos, assim como as características especiais aumentam 3 pontos de escolha. Se o jovem não tivesse ativado um fantasma especial em sua vida anterior, ele não teria sido capaz de se esconder da família Lee por 10 anos. O herói escreveu tudo isso, concluindo que todos que receberam essas especialidades, sobre as quais ele escreveu anteriormente, no futuro se tornariam deuses da guerra ou deuses da magia. Então, ele decidiu escrever sobre a Noite de Luz, o Mago das Almas Mortas, o Demônio Asura, o Titã, o Devorador de Vida. Depois disso, o herói decidiu olhar para suas características, que ele tinha adicionado força a si mesmo. Então ele decidiu pensar em como conheceu o Cavaleiro Sagrado, depois se lembrou daquele item de nível diamante. O jovem pensou que deveria ter escrito sobre isso mais cedo agora, porque não se lembrava onde estava a espada que o herói havia visto uma vez. Um aviso veio, e o jovem estava destruindo tudo na casa,
dizendo que não conseguia se acalmar porque seu plano deu errado, e tudo por causa dessa garota Yaojinga. Ele estava infeliz pensando onde ela estava, porque não só ele não conseguiu terminar de coletar o material por causa dela, eles também não enviaram um presente para este lixo LY Show a tempo. O jovem estava destruindo tudo ao seu redor, dizendo que esse jogo maldito também chegou na hora errada. Diante de nós estava Lin Abe, o jovem mestre da família Lai. O mordomo que ficou atrás dele e assistiu silenciosamente a histeria do jovem com o assistente especial Liabo, que informou aos senhores para ficarem um pouco mais calmos. Muitos de seus guardas já estavam mortalmente feridos, e se a casa deles fosse atacada por zumbis novamente, eles não seriam capazes de resistir. Virando-se para o mordomo que estava em silêncio antes, o jovem perguntou o que ele achava. Se matasse esse jovem lindo, então ele poderia encontrar seu falecido pai. Neste momento, duas pessoas estavam lutando no mordomo de uma vez. O anjo estava dizendo que o mestre especificamente que LY criou o jovem mestre dessa forma, e o diabo estava dizendo que ele não poderia estar errado. Se a família Lai tivesse apenas um herdeiro capaz, ajudaria a evitar a luta interna. Com um personagem assim, o jovem mestre não teria vida fácil após o advento do fim do mundo. Dirigindo-se a Xiao, o jovem disse que não se acalmaria. Então, o mordomo perguntou novamente o que havia acontecido, ao que o jovem mestre perguntou se seu pai não tinha dito um par de dias atrás que uma empresa de caçadores contratados viria até ele. Talvez fosse hora de enviá-los para estes dois. Ele estava falando sobre encontrar Yao viva ou morta, e também sobre este cara LY Zoi. Ele o levaria a um colapso nervoso. O mordomo também relatou que esses mercenários foram especialmente treinados para o jovem desde a infância. Eles definitivamente lidariam com qualquer tarefa que o jovem lhes desse. Então, o cavalheiro pensou em como iria docemente pegar vingança contra a garota Yao e o cara Lin. Naquele momento nosso herói começou a espirrar pensando que alguém claramente se lembrava dele. Lin Shuyu pulou pela janela e estava pronto para seguir em frente. Havia zumbis por toda parte ao seu redor. Ele empacotou todos os itens essenciais em uma mochila e decidiu atacar os zumbis com a espada que tinha em mãos. O computador o parabenizou por matar um zumbi, recebeu um ponto de experiência e uma moeda. E isso aconteceu várias vezes até que o jovem alcançasse o 4º nível e recebesse um ponto de características de sua escolha. Depois disso, ele precisava ganhar 40 pontos de experiência para passar para o próximo nível, então ele matou os zumbis que estavam ao seu lado. Olhando para sua espada, o herói ficou feliz que os golpes de rotação eram ótimos, algo que ele usou ontem para aumentar o nível de energia também. E então o herói definitivamente ficará satisfeito pensando que o tempo de recuperação do golpe de rotação era muito longo. O herói percebeu que já era suficiente para hoje. Ele reuniu todos os seus atributos que caíram para ele, entre eles havia uma camisa masculina limpa, frango picante com arroz e um relógio super preciso. O sistema parabenizou o jovem por obter novas ferramentas, e quando viu que tipo de ferramenta era, o jovem ficou muito surpreso e encantado ao mesmo tempo. Havia um pergaminho na frente dele. Era um pergaminho de reforço e equipamento, um item de nível bronze. Este pergaminho pode aumentar o nível de equipamento de nível bronze. Pegando o pergaminho, o herói pensou que finalmente algo seria útil. O equipamento também aumenta nas características após o fortalecimento e o ganho é garantido no primeiro uso. Então, a qualidade do ganho dependerá do aumento ou diminuição do nível. O herói, parado no meio das árvores e tirando sua espada, decidiu tentar como foi bem sucedido o reforço. Então, o computador o parabenizou, dizendo que o herói recebeu a espada de Tan +1, uma espada de Tang, um item de nível bronze que era usado pelos guerreiros Tang do País do Dragão. O comprimento da espada era de 70 centímetros. Tem a capacidade de penetrar armaduras, bem como alta resistência. Após o fortalecimento, também fortaleceu as características. A característica de força era +2, a capacidade de reduzir as defesas do inimigo em 15% com os golpes estudados. A força aumenta em 10% e, após a batalha, é capaz de estabelecer dano. O herói ficou encantado com o que tinha. Abrindo o computador, ele olhou para suas características pessoais do jogador Yetu. O nível das forças especiais mostrou as principais características. Vendo que havia um sinal de mais ao lado da força, ele o pressionou. Neste momento, o herói colocou sua espada em sua mochila, e o sistema o parabenizou, dizendo que o jovem recebeu uma máscara com ocultação.
A máscara de ocultação era um item de nível bronze que permitia esconder seu apelido, nível e outras informações básicas por 30 minutos. Era possível usá-lo 2 vezes ao dia, o máximo possível. Naquele momento, o herói colocou sua máscara e ela foi ativada com sucesso. Decidindo deitar para descansar, o herói decidiu que depois de descansar, ele continuaria sua jornada. Olhando para o céu, o jovem refletiu que se alcançasse o 5º nível hoje, poderia entrar imediatamente na batalha e não perder tempo com missões. A missão também é a melhor maneira de ganhar pontos de experiência, comida e equipamento no jogo do Apocalipse. O jogador só precisa encontrar um dos muitos portais na missão. Também havia missões especiais separadas que ele poderia completar em lugares separados. Também era possível obter uma grande recompensa. O herói decidiu que assim que atingisse um nível, iria imediatamente para a propriedade da família Lee. Tendo reunido todos os seus atributos, o herói decidiu usar um deles que era para horas fazer seu caminho através dos zumbis que estavam mortos no chão. Ele foi para o lado das casas da família Lee. Havia casas abandonadas na frente dele e ele foi atraído por 2 portas que estavam conectadas por um cadeado. Quebrando este cadeado, ele entrou no prédio. Cadeiras e copos estavam espalhados na frente dele e tudo dizia que a vida estava fervilhando aqui recentemente, mas então ele viu rastros de sangue e um zumbi apareceu na frente dele. Foi muito inesperado para o jovem, mas ele conseguiu cortar suas mãos para que ele não o atacasse. Então ele ouviu uma tosse atrás dele. Então o herói sentiu que havia mais zumbis atrás dele. E depois de matar outro, ele decidiu avançar mais para dentro da casa. Então uma foto de família apareceu na frente dele. Ele percebeu que esta casa era de alguma família. Ele percebeu quantas pessoas já se transformaram em zumbis e que ele não podia simpatizar com todos. O computador se abriu na frente dele e o menu foi apresentado e havia tanto que os heróis não sabiam o que escolher. Mas então o que aparecesse seria, ele decidiu e escolheu comida do menu. Sentado no sofá em frente a ele, havia muita comida e ele decidiu comer. Então o herói se deitou e decidiu ver onde ele estava agora. E agora ele estava na rua Pinning e depois do almoço ele iria para leste e alcançar cerca de um certo ponto no mapa que ele estava olhando. Ele ainda tinha que marcar alguns pontos para o nível 5 e apenas no caminho para casa, se matasse um par de zumbis, então isso deveria ser suficiente. Esticando, o cara percebeu que tinha que ir mais longe, mas percebeu que havia vários zumbis na frente dele e o jovem só pensava em como encher o estômago esquecendo-se desses ratos aqui. De pé ao lado da porta, o herói ouviu alguém discutindo se ele tinha saído ou não e perguntou se alguém tinha ouvido o som de passos. Havia 3 pessoas sentadas nas moitas, uma garota e 2 caras. O cara perguntou se o herói tinha saído desta casa ou não, porque eles também sentiam o cheiro de comida como ele. Então o jovem decidiu sair pela janela e ouviu que estavam discutindo como ele tinha um par de cartões de comida. A garota que estava atrás deles disse que não era bom tirar comida à força, mas o jovem ao lado dela riu porque era inevitável. Era necessário ameaçar o cara com uma faca, então ele lhes daria todos os seus cartões sozinho. Naquele momento, enquanto estavam discutindo tudo isso, nosso herói saiu pela janela e já estava sentado atrás deles observando esses 3 ratos que estavam pensando em como roubá-lo e tirar sua comida. Apenas a garota estava triste e pensou que tudo estava errado. Nas moitas estava Jaikiji, que era o irmão da garota e que disse à garota que era necessário pensar logicamente. Se o jovem arrombasse a porta deles, então era um roubo. Minha irmã disse que era o caso mais provável, mas a garota pensou consigo mesma que o pai havia se tornado um zumbi. Então ela e seu irmão saíram imediatamente do quarto e nem levaram nada com eles e não comeram nada desde ontem, então não tinha nada a perder, porque este cara tinha comida. E então ela decidiu que ficaria com todos e que precisava tirar a comida do menino e nosso herói os atacou naquele momento depois de ferir um dos jovens com sua espada. Gotas de sangue caíram na garota e, pulando para trás, ela começou a gritar porque não muito tempo atrás um cara estava ao lado dela e agora ele estava morto. Nosso herói, de costas para ela com uma espada ensanguentada, disse que queria economizar um pouco de energia, mas não queria atrair zumbis aqui. Ao atacar a garota, ele a matou e a seu irmão. Quando ele terminou de lidar com eles, ele decidiu que eles não tinham motivo para viver sem o outro e porque queriam roubá-lo, eles receberam o que mereciam.
Lin acreditava que eles ainda tinham que agradecê-lo por golpeá-los e apenas deixá-los morrer rapidamente, caso contrário, eles só sofreriam neste jogo. E pensando que ele tinha feito uma boa ação novamente, o Estado deveria recompensá-lo. Havia gotas de sangue por toda a parte. 2 membros da família que haviam sobrevivido recentemente também estavam mortos, como seu pai que havia se tornado um zumbi. Depois de lidar com todos eles, o herói decidiu seguir em frente. Naquele momento, já estava escurecendo. O céu queimava com um pôr do sol vermelho carmesim novamente. Zumbis estavam andando pelas ruas procurando comida e decidiram subir no prédio onde as pessoas estavam escondidas. A garota que estava olhando pela janela chamou seu querido para ver se era um super-herói, mas o jovem não entendia sobre o que sua namorada estava falando ao perguntar sobre qual super-herói ela se referia, porque eles trancaram a porta e os zumbis definitivamente não viriam até eles. Então a garota pediu para olhar o jovem na janela que matava impiedosamente os zumbis da direita para a esquerda. Quando ele viu isso, um jovem que estava ao lado de sua namorada disse que esse cara parecia um mestre, então ele lidou habilmente com esses zumbis. Mas, devido ao fato de o jovem estar usando uma máscara, eles não conseguiam descobrir nenhuma informação básica sobre ele. Inspirada pelo fato de ter visto um herói assim, a garota decidiu que deveriam tê-lo chamado até ela, talvez então ele os ajudasse. Seu namorado disse que ela estava inventando algo estranho, porque se eles não mostrassem sua localização, então um monte de zumbis viria até eles. Além disso, esse homem estava se escondendo das informações, então ele não queria revelar sua identidade. Então uma garota com cabelos roxos foi mostrada no telefone que estava transmitindo ao vivo. Imediatamente ela olhou pela janela e gritou se ele queria salvar essa pobre garota que acabará de estar na tela do telefone. O jovem, ignorando-a, começou a coletar seus atributos, que incluíam pasta de dente, carne e mostarda, e remédios para a comida. Nesse momento, a garota continuou a gritar da janela, dizendo que realmente o jovem não entendia quem ela era, porque ela tinha 30.000 assinantes na internet, e isso significava que ele tinha que salvá-la. Pegando uma flor, ela disse que homens ricos lhe davam carros todos os dias, e algum cara de máscara apenas a ignorou. Ela decidiu mostrá-lo jogando uma flor no jovem. Ouvindo isso, o herói se virou e viu que um vaso com uma flor caiu ao seu lado. A garota chamou sua atenção e começou a gritar novamente que ela estava ali e pediu para ser salva logo, porque ela tinha vários zumbis lá e estava com medo. Se ele a salvasse, ela seria sua esposa. A heroína pensou consigo mesma que algum mendigo estava brincando com ela e quem ele achava que ela era. Nesse momento, o jovem usou carne com o vírus zumbi, que era chamada de sedutora de zumbis entre os jogadores. Se ele pegasse essa carne, então os zumbis na área de 100 metros iriam imediatamente para o seu cheiro. E segurando essa carne terrível em sua mão, ele a jogou pela janela diretamente para essa garota. Ela pensou que ele apenas jogou sua comida e disse que precisava de um lugar seguro, não de comida. Ela não conseguia entender o que havia de errado com esse cara. Então, a porta se abriu em seu quarto e um monte de zumbis caiu, dilacerando a garota, e seu telefone simplesmente travou e ficou ao lado dela. Mensagens ainda estavam chegando no chat da transmissão. Alguém perguntou como era possível completar essas missões e apenas tentava descobrir pelo menos alguma informação através desse chat, mas ninguém mais respondeu. O herói seguiu em frente pensando consigo mesmo que essa seria a primeira lição do fim do mundo. Sem tirar sua máscara e sem prestar atenção a ninguém, ele decidiu alcançar seu objetivo e, portanto, foi direto para ela. A primeira lição do fim do mundo foi esta: você não precisava pedir ajuda a qualquer pessoa. Nosso herói pensou, caminhando pela rua, e zumbis caíam de todos os lugares ao seu lado e corriam atrás dele. A capital do diabo, um centro esportivo, era para onde o jovem estava indo, e ainda faltavam 2 horas para o anoitecer. Olhando para seu relógio, o herói pensou que já havia o suficiente. Deveria haver um baú do tesouro especial de nível prata escondido neste centro esportivo, de acordo com as configurações do jogo. Vários baús do tesouro aparecem em lugares significativos da cidade. Os baús do tesouro caem diretamente no chão e qualquer um pode abri-los. Para que o baú do chefe apareça, é necessário matar o chefe principal, e o valor de tais baús é maior, mas era muito difícil obtê-los. Havia armas de nível prata escondidas nos baús de prata. Aqui, o sistema informou que o jovem havia chegado ao centro esportivo da capital do diabo e a situação no centro esportivo era adequada para a tarefa. A nova tarefa valia 100
O cara ouviu atentamente a tarefa e começou a ler o que significava. Ele tinha que mostrar sua verdadeira força e matar 100 zumbis no centro esportivo. O nível era ilimitado. Os requisitos da tarefa são 0 de 100. As recompensas da tarefa são um treinador simples, um item de nível bronze. O jovem estava surpreso. Agora a maioria dos zumbis já tinha se movido para o segundo nível, e este centro era muito grande. Ele só queria encontrar o baú e se esconder, não matar zumbis. Mas agora, de repente, essa tarefa apareceu e o jovem começou a se perguntar: e se ele recusasse a tarefa ou falhasse nela, o que aconteceria com ele? Então, o sistema pediu ao jovem que não se preocupasse, porque o sistema de treinamento foi criado para ajudar o jovem e fazê-lo aproveitar o jogo. Então não há punição por recusar uma tarefa ou não cumpri-la. Pelo contrário, o jovem receberá reconfortantes 100 moedas. Nosso herói ficou muito surpreso com essa resposta. De qualquer forma, mesmo se ele perder, ele não perderá nada. O herói pensou e decidiu aceitar a tarefa. Até onde ele se lembrava, o baú de prata deveria estar escondido em um depósito no terceiro andar, e se você passasse pela porta que estava na frente dele, poderia ir por um caminho seguro. Então ele foi direto para lá. Quando ele alcança o posto de primeiros socorros no segundo andar, já serão 8 horas da noite. Nosso herói decidiu passar a noite lá. Havia uma cama no posto de primeiros socorros, então ele poderia dormir lá, e amanhã continuar sua jornada novamente. E por volta do almoço do dia seguinte, ele alcançaria o depósito no terceiro andar e quando encontrasse o baú, sairia daqui pulando do andar de fora. Esse era o plano que nosso herói tinha. Ele quebrou o cadeado da porta com sua bola e decidiu seguir em frente, mas então um zumbi apareceu na frente dele, o primeiro que ele decidiu atacar. Atacando os zumbis, o jovem decidiu lidar com ele com uma espada, mas uma espada não foi suficiente, então o martelo entrou em ação, que ele mantinha consigo, e depois de derrotar o zumbi jogador de basquete, ele morreu. O jovem pensou consigo mesmo que provavelmente esse jovem não pensava que ele viria jogar basquete e se transformaria em um zumbi. Então, olhando para ele, viu uma caixa ao lado dele. Era um artefato que o jovem poderia pegar para si. Virando o zumbi, o jovem decidiu pegar a caixa. Era uma granada de luz e som e uma chave caiu ao lado do zumbi, que o jovem também decidiu pegar. A granada de luz e som era uma arma descartável de nível bronze que liberava uma luz brilhante, cegando os inimigos ao redor. A duração do estado cegado dependia da sensibilidade dos olhos do inimigo e de quanto o inimigo olhava para a luz. Depois de pegar este artefato, ele já havia decidido que era uma ótima coisa e amanhã iria até a propriedade Lee e lá experimentar essa arma de controle em grupo. Segurando uma granada em suas mãos, o herói pensou. Por outro lado, o jovem tinha uma chave e estava se perguntando se era a chave de todas as portas do centro ou apenas algumas específicas. Então, colocando a granada em sua mochila, o jovem decidiu seguir em frente. Afinal, quanto menos ele arrombasse a porta, menos zumbis atrairia. E deixando esse zumbi no chão, o jovem seguiu na direção oposta. Abrindo a porta na frente dele, ele decidiu com cuidado ver se havia alguém neste salão. Havia muitos alunos zumbis no salão que haviam jogado tênis de mesa e outros jogos antes, mas nosso herói se escondeu embaixo da mesa de tênis de mesa e começou a contar quantos zumbis estavam ao lado dele. Ele contou 17 no total. Eles vagavam pela sala sem obstáculos, derrubando uns aos outros. Esses zumbis estavam quase no mesmo nível em termos de características que nosso herói, então uma pessoa comum precisaria de toda a força para lidar com um, mas se o herói trabalhasse duro, ele lidaria com 17. Lin pensou consigo mesmo e olhou para a porta à frente. Viu que a porta do salão estava fechada. Se ele fizesse menos barulho do que os zumbis lá fora, eles não viriam. No início, ele decidiu acabar com 2 e passar para o 5º nível e então poderia mostrar sua arte marcial aos outros 15. Havia uma janela na frente do jovem com sua força vital, que indicava que ele estava no 4º nível e restavam apenas 4 zumbis para matar para avançar para o 5º nível. Então ele começou a atacar. No início havia um que estava bem ao seu lado. Depois de matá-lo, o jovem decidiu continuar com os outros. Então eles se viraram para ele e viram que estavam em perigo e correram para atacar nosso herói com toda a multidão, com seus olhos vermelhos ardentes e sede de fome. O jovem, olhando para os zumbis que se aproximavam, estava cheio de confiança e determinação de que ele poderia derrotá-los todos e segurou sua espada na mão. O que o ajudou na luta contra esses zumbis, olhando apenas para as pernas deles, que estavam se dirigindo a ele, o jovem segurou sua espada na mão,
pronto para atacar. Os zumbis, é claro, não entendiam nada, embora uma vez tivessem sido humanos, agora não estavam mais vivos e se dirigiam ao jovem apenas para dilacerá-lo. Portanto, nosso herói imediatamente decidiu atacar os zumbis também para que eles não pudessem atacá-lo primeiro e, pondo 2 primeiros, cortando seus braços e pernas, ele decidiu seguir em frente. Então, mais zumbis apareceram à sua frente e ele foi direto até eles, primeiro colocando um na garganta e então o sistema o parabenizou porque ele matou um zumbi de 2º nível e recebeu 3 pontos de experiência e 3 moedas. O zumbi caiu bem atrás dele, então o sistema parabenizou nosso herói pelo fato de ele ter avançado para o 5º nível e recebido 1 ponto de características de sua escolha e antes de passar para o próximo nível, ele precisava ganhar 100 pontos de experiência. Fechando o sistema, o jovem decidiu olhar para a qualidade de seu corpo, que ganhou outro ponto, e então voltou à batalha, pulando na frente dele, bem em cima da mesa onde ele estava se escondendo antes. Lin começou a inspecionar a situação. Todos os zumbis continuaram a subir em sua direção e então, por trás, ele foi atacado por um jovem que também se transformou em zumbi. O herói o atacou com sua espada e foi capaz de derrotar os zumbis. Mas então a porta se abriu e um homem ficou do lado de fora da porta observando o que o jovem estava fazendo. Vendo como ele estava lutando com muitos zumbis, o jovem deu um pulo para trás, amaldiçoando e temendo que tivesse azar novamente. Porque não era ele quem poderia matar o zumbi, havia marcas de corpos humanos bem na frente dele na porta e o jovem olhando para isso pensou que, julgando pelas silhuetas, eles eram zumbis. O jogador na sala provavelmente tinha bons recursos, pensou o cara depois de muito tempo. Ele deduziu que só seria capaz de pegar os recursos do jovem quando ele fosse morto. O cara estava sentado perto da porta e já tinha desistido de esperar, transformando-se em um cogumelo murcho de tanto tempo que passará sentado perto dessa porta esperando o jovem ser morto para poder pegar seus recursos. O rapaz decidiu que já era o momento de se acalmar e esperar, pois começava a ficar nervoso. Ele optou por abrir a porta e verificar como o outro rapaz estava se saindo, pois parecia que sua energia estava se esgotando. Ele pensou em ajudá-lo a avançar para o próximo estágio. Era crucial encontrar uma maneira de atrair mais zumbis para o outro rapaz, e ao observar o esforço do nosso herói, esse sujeito estava determinado a garantir sua sobrevivência e adquirir seus recursos. Lin Sho, ainda tentando derrotar todos os zumbis que estavam à sua frente, estava à beira do esgotamento. De repente, ele ouviu o grito de outro zumbi, o que só atrairia mais deles. Nesse momento, outro entrou pela porta. E em outra porta, de onde nosso novo conhecido havia observado nosso herói anteriormente, começou um barulho repentino, fazendo com que o jovem voltasse sua atenção para lá, pois qualquer barulho poderia atrair zumbis, e o jovem sabia disso muito bem. O herói decidiu que a calma súbita que veio de trás da porta o incomodou bastante, pois não sabia por quanto tempo mais aquela porta aguentaria. E assim que esses zumbis fossem mortos, seria hora de recuar, pensou o herói, porque a porta já estava meio rachada e toda a parede já estava prestes a ceder. Não demoraria muito para que a parede inteira desabasse e o herói fosse atacado por novos zumbis. O jovem virou-se e então mais 3 zumbis estudantes voaram em sua direção, querendo lidar com ele. O herói, em pé, começou a evitar o ataque deles e foi capaz de jogá-los sobre si mesmo e permanecer vivo sentado no chão, pensando em como poderia atacá-los mais. Os zumbis, é claro, estavam se dirigindo ao jovem para matá-lo. Eles estavam andando um atrás do outro, e então o herói decidiu que essa era a sua chance. Ele poderia perfurar todos com uma espada de cada vez, e depois de fazer isso, o jovem respirou aliviado, sentado no chão, pensando que era muito difícil. Depois que o jovem matou o zumbi, viu que havia uma caixa com um artefato ao lado dele, com um frasco pintado nele. Era uma poção de resistência, um item descartável de nível bronze que restaura 20% da força após a ingestão. Além disso, a cada minuto subsequente, restaura 5% da força, e a duração da ação era de 5 minutos, e o tempo de congelamento após o uso era de 30 minutos. Então, o jovem, sem pensar 2 vezes, pegou esse artefato e decidiu beber, porque sua força estava completamente se esgotando, então era muito bem-vinda. Depois disso, o jovem saiu debaixo da mesa e decidiu continuar atacando os zumbis que ainda estavam na sala, de pé perto da mesa de tênis.
O jovem jogou sua espada para derrotar o zumbi que estava bem na frente dele, acertando-o no pescoço, que morreu imediatamente. Um novo artefato se formou ao lado dele e 2 zumbis também vieram sob ataque e também morreram. Então, o jovem tinha 2 artefatos e decidiu abri-los para ver o que encontrou. Abrindo a caixa, descobriu a pulseira cravejada que estava nela. Era uma pulseira mágica de nível bronze com características de energia, além de uma característica adicional, um ataque de espinhos que podia invocar espinhos mágicos do chão. O tempo de recuperação da habilidade era de 24 horas. Olhando para o artefato que ele encontrou e segurando a pulseira em suas mãos, nosso herói ficou surpreso porque eram habilidades adicionais impensáveis que poderiam ser dadas a ele. Era simplesmente incrível. O jovem pensou quanto era sortudo e então colocou a pulseira em sua mão, enquanto estava sentado, pensando em como era sortudo. De repente, a porta cedeu, que estava segurando com o resto de sua força, e vários zumbis caíram do lado de fora da porta, prontos para atacar novamente. Olhando para frente e vendo que a fumaça havia se dissipado após a porta cair, o herói pensou que era o momento certo. Ele estava cheio de força e estava pronto para atacar e lutar contra os zumbis que estavam chegando diretamente até ele. Vários zumbis se moviam com muita força, porque já haviam se tornado de um nível mais alto, e nosso herói, pulando da mesa em que estava em pé, decidiu usar seu artefato, ou seja, a pulseira que havia colocado em sua mão anteriormente. E subindo, o jovem quebrou a mesa em que estava antes e usou essa força contra os zumbis, pensando que agora a diversão estava apenas começando. Os zumbis ficaram surpresos com tal ataque, e o jovem pensou que agora tudo estava apenas em suas mãos. O herói começou a lutar contra todos os zumbis com seu ataque, mas quando viu que os zumbis eram muito fortes, o jovem ficou surpreso. Mas então percebeu que seu ataque também era muito forte e ele poderia lidar facilmente com todos porque os magos só recebem um ataque tão forte no 20º nível. Enquanto o jovem estava pensando, um zumbi tentou atacá-lo, mas todas as tentativas de ataque ao jovem foram claramente mal sucedidas, e rebatendo, ele viu enquanto sua pulseira lidava com os zumbis, havia uma montanha de corpos na frente do jovem. O sistema parabenizou Lin por matar um zumbi de 2º nível e ganhar 2 pontos de experiência e 3 moedas. Depois de ganhar mais experiência e moedas, então o sistema o parabenizou muitas vezes. O jovem foi capaz de obter os olhos de um pesquisador em dobro, botas de vento forte, um tubo de torpedo para uma curta distância em dobro, então o uso dos espinhos foi concluído e um congelamento de 24 horas começou usando espinhos. Quando usar a função adicional de espinhos pela primeira vez, a força da habilidade é muito alta. Após o uso da habilidade, o jogador precisa restaurar a habilidade com sua energia. Depois que a habilidade é restaurada, o poder retornará ao seu nível anterior. O herói acreditava que era muito sortudo. Agachado ao lado do zumbi, o cara começou a pegar artefatos. O primeiro com que ele se deparou foi um tubo de torpedo de curto alcance, um objeto descartável de nível bronze que permite disparar no local designado. A distância máxima de disparo é de 30 metros. Em seguida, vieram as botas do vento forte, equipamento de nível bronze, características de força física mais 1, velocidade mais 1, reduz o som dos passos, características adicionais de super velocidade, 10 segundos aumentam a própria velocidade em 20%, o tempo de congelamento é de 1 hora. O jovem decidiu trocar seu equipamento, ou seja, as botas. O sistema parabenizou o jovem porque ele conseguiu colocar com sucesso as botas de vento forte. Características básicas: força 18, energia 18, qualidade corporal 12, velocidade 18. O herói entendeu que apenas especialistas de nível 10 tinham tais características e considerou isso legal. Quando nosso herói mudar sua especialidade, suas características serão 2 vezes mais altas do que as das pessoas comuns. Havia uma multidão de zumbis na frente dele, e depois de olhar para ela, ele decidiu carregar seu tubo de torpedo com carne infectada com o vírus zumbi e atirar na direção onde os zumbis estavam. Eles imediatamente correram para essa carne. O herói decidiu usar suas botas, que lhe davam super velocidade, e pressionou o botão de uso na tela do sistema para poder escapar dos zumbis e não chamar atenção para si mesmo, porque seus passos agora estavam completamente silenciosos. Os zumbis estavam todos se aglomerando em volta da carne naquele momento.
Depois de escapar da sala com zumbis, o herói respirou fundo e decidiu olhar para o tempo. Em 1 hora, seriam 20 horas, e quando escurecesse, as características desses zumbis cresceriam. Agora, o herói decidiu que não precisava matar zumbis e decidiu encontrar um lugar para descansar e, de manhã, pensar no que precisava fazer. O jovem subiu as escadas onde se escondeu inicialmente. Abrindo a porta que estava na frente dele, percebeu que sem a chave que encontrara no zumbi, não seria capaz de lidar. Tirando essa chave, ele tentou abrir a porta, mas percebeu que essa porta não se abria com essa chave. Estava trancada.